dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Mariana e estamos com mais um vídeo do canal Leituras e Gostosuras, hoje para estar com mais uma parte do nosso Férias com Calhamaços, edição It, a Coisa. Agora a gente vai estar falando da terceira parte do livro, que se denomina Adultos. Essa parte do livro, ela é dividida em três capítulos, que são que é o reencontro, caminhadas, 3 convidados inesperados. E a gente vai ter aqui o terceiro interlúdio. Enfim, o que a gente vai estar vendo nessa parte aqui do livro? Primeiro, o reencontro do Clube dos Otários, que é o... Então, quem é o Clube dos Otários? É o grupo das crianças que a gente já veio falando, que é o Bill, o Ben, o Hit, o Ed, o Mike, a Bev, e eu sempre esqueço um. Incrível. E o Stanley. Mas no caso aqui, sem o Stanley, né? Porque como a gente já viu aqui no início do livro, o Stanley morreu. A gente vai ter o reencontro deles aqui no restaurante chinês, onde eles vão estar lá. Eles se reencontram, eles começam a conversar mais ou menos de como que foi a vida deles até ali. E depois eles vão conversar um pouco sobre o motivo deles estarem ali, porque que o Mike ligou pra eles e trouxe todos eles de volta pra Derry. Que na verdade, eles estão ainda eles estão lembrando agora o que aconteceu no verão de 1958. Relembrando aos poucos. Então, conversa vai, conversa vem. Eles vão lembrando um pouco, eles conversam um pouco sobre as coisas que eles estão fazendo, como que eles passaram a vida. Acho que tá certo. Então, a gente vai ver aqui um pouco a história do Ben. Que quando na época do Clube dos Otários, naquele verão de 1958, quando eles enfrentaram o Pennywise pela primeira vez, que eles chamam de a coisa, ele era uma criança gorda. E agora, você vê que ele tá magro, e você vai ver o que ele fez, o que motivou ele a emagrecer. E também a gente vê um pouco da história deles, mais ou menos, assim. Eu acho que uma parte que marcou bem foi isso. Eles contando, né, que depois o Mike, no final, ele fez uma observação, né, que ele sempre esteve observando eles. E, assim, a observação que todos os do Clube dos Otários que saíram de Derry, que é todos eles, né, menos o Mike, eles tiveram sucesso na vida, eles se tornaram ricos. Eles andaram pra frente, vamos dizer assim. E no caso do Mike, que não saiu de Derry, ele ficou pra trás, ele ficou tipo estagnado, ele não tem uma casinha simples, um carrinho simples, trabalha como bibliotecário, mas o povo, ele fica também sem graça, né? Mas, assim, ele fala que não... E o Mike foi o que ficou estudando Derry, ficou estudando a coisa, o que acontecia, os acontecimentos de cada 27 anos, o que começou, o que terminou, cada período de ação da coisa, vamos dizer assim. Tanto que cada interlúdio é uma história, mais ou menos, de algo que aconteceu, né, para essas coisas. Tanto que nesse interlúdio a gente vai ver o que começou, aquele que a gente viu na segunda parte, que foi a do... que ele falou do pai dele, que é o do fogo lá do local lá, que eles se encontravam. Eu esqueci o nome agora. Mas a gente já chega lá. E no final do encontro, a hostess, a garçonete, ela trouxe pra eles um pratinho com aqueles biscoitos chinês que tem a sorte dentro, né? E eles, quando cada um pegou a própria coisa, eles começaram a ver que o biscoito estava se mexendo. E quando eles abriram, cada um apareceu, tipo, nenhum apareceu sangue, no outro apareceu uma boca com um dente, outro apareceu o olho, no outro apareceu um gafanhoto, não, um grilo, na verdade, outro apareceu uma mosca. Assim, porque ali era o Pennywise querendo assustar eles, deixar uma mensagem pra eles, tipo, nossa, ó, se vocês ficarem aqui, vai acontecer coisa ruim com vocês, tipo, assim.
E eles se assustam, mas você vê que só eles vêm. A garçonete, ela entra depois pra ver se tá tudo bem e não vê nada. É como se tivesse normal. Mas eles vêm, então você vê que é o palhaço que atraiu todos eles ali e tá tentando assustar eles. Tanto que o segundo capítulo é denominado Caminhadas. E eles resolvem que eles vão fazer o quê? Eles vão se separar. Então cada um vai andar, tipo, aleatoriamente pra um lugar de Derek. Remete a uma lembrança pra eles. E no caso, e aqui, no filme, o povo, um monte de gente reclama que no filme essa parte é muito lenta. Mas, gente, o filme foi bem fiel ao livro, porque essa parte também é uma parte grande, e a gente vê de um por um o que acabou acontecendo com eles. O Ben, que foi na biblioteca, e lá ele encontrou o Pennywise, né? Que começou a assustar ele, né? E eles tentando não parecer louco na frente dos outros. Porque o palhaço aparecia só pra eles. Não aparecia pra mais ninguém. Então, você vê a Bev foi pra casa do pai dela, igual aconteceu no filme. Daí tem aquela senhora, que é a senhora virou tipo a bruxa do João e Maria pra ela. Tem o Ed, que foi pra um terreno onde ele viu os meninos jogando beisebol e lá que apareceu o palhaço, a coisa. E teve também o Bill, mas o Bill ele não viu a coisa, ele viu só o... Ele viu o menino, conversou com o menino e ele achou a bicicleta dele. Você vê que a bicicleta dele é uma coisa importante na história. A bicicleta dele tem um nome, é a Silver. E ele achou ela pra vender, então ele recomprou a bicicleta dele. E na primeira parte aqui, você vê muito falando da Silver e o povo ficava tudo admirado por causa da bicicleta. E você vê o Bill recomprando ela, como ela tá acabadinha, como ele fica chateado por causa disso. E ele vai pra casa do Mike pra restaurar ele. Ela, né, no caso. O Hit que vê assim como ele viu quando era criança, mas não quis falar pra ninguém porque ele acreditava que era alucinação. Queria acreditar que era alucinação. Ele vê uma estátua de plástico que tem lá na cidade, andando e querendo matar ele. A estátua de plástico, ela tem um machado de plástico. E quando ele era criança, ele viu o machado dividindo o banco que tem na praça no meio. Mas depois, quando parou a ilusão, ele viu que não aconteceu nada. Então, assim como antigamente, ele viu a estátua de novo. E você vê como eles tentam... O último capítulo é 3 visitas inesperadas. E aí a gente não vai ver os personagens principais. A gente vai ver 3 pessoas que vão pra Derry que não era pra tá ali inesperadamente. O primeiro que a gente vê é o Henry Bowers, que é o menino valentão que perseguia o Clube dos Otários quando eles eram mais novos. A gente vai ver que o Henry, ele tá preso. Não tá preso, ele tá preso numa instituição pra loucos, vamos dizer assim. Pra insanos, pra pessoas insanas mentalmente. Porque ele matou o pai dele. E quando na época que ele matou o pai dele, na hora de julgar, ele foi julgado pela morte de pelo menos mais 4 crianças. E ele tá lá por causa disso. Aí você vê como é que o Pennywise foi lá resgatar ele pra tentar ajudar a derrotar o Clube dos Otários. Falou, não, você vai vir comigo. Ele vai lá como uma versão, um amigo do Henry, que morreu naquela época, naquela primavera, pelo próprio Pennywise. E vai lá e tira o Bowers de lá. E você vê como o Bowers começa a delirar. E o Pennywise começa a entrar ali como a voz do Clube dos Otários ou dos amigos dele mortos. E assim, você vê como ele vai escapar do sanatório dele lá. E outro visitante é o Tom Rogan, que é o marido da Beverly. Como eu já falei pra vocês, ele é um marido abusivo. E ele bate na Beverly, né, claro. E você vai ver aqui como ele conseguiu descobrir onde é que ela ia, espancando a amiga dela. E... gente, acho que a parte que eu mais fico com ódio é a parte que o Tom aparece. Eu fico com mais ódio do Tom que do Henry. E você vai ver como que ela tá ali. Você vê que o Tom chegou ali e tá querendo se vingar da Beverly por ter revidado. E dado uma surra nele também de volta.
assim como ele fazia com ela sempre. E a outra visita inesperada é a mulher do Bill. Que ela tava lá na Inglaterra, né? Que ele tinha deixado ela lá. E ela sente que tem que ir pra lá, pra Derry. Então ela larga as filmagens que ela tava, mesmo com o diretor pensando que ela nunca mais vai conseguir filmar nada. Ela só consegue pensar no Bill. E sente, o coração dela sente que ela precisa ir. Então ela foi. E você vê que ela e o Tom, eles estão em dois motéis diferentes, mas um de frente pro outro. E assim, acho bem. E o interlúdio aqui conta um pouco como começou esse período da coisa agindo em Derry no período anterior, 1958, que foi 1929 e 1930, por aí. Que começou com o extermínio, com uma matança geral, uma matança lá de uma gangue, Bradley, que o Mike tá conversando com um dos caras que participou dessa matança, desse extermínio aí, vamos dizer assim. A matança que tava lá, que era uma gangue super perigosa, que tava fugindo mais lá do centro, porque eles roubaram alguns bancos e eles fugiram pro Maine. Daí quando foram comprar um negócio na loja, o outro cara começou a espalhar. Então eles sabiam que eles iam voltar uma hora para buscar o resto da mercadoria. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram, a população, tinha um monte de gente ali que começou a atirar e matou todos eles. Então, daí você pergunta, por que essa parte é importante? Porque no final desse interlúdio, o Mike vai virar pro carinha pro senhor que ele tá perguntando e falar: mas não tinha mais ninguém lá que não devia estar? Daí o senhor vira assim: o palhaço, como que você soube dele? Tipo, foi só uma suposição. Foi o Mike que perguntou assim e ele falou: nossa, o Mike tipo virou: ah, eu ouvi falar. Daí você vê, é o Pennywise. Ele falou que não tava vestido de palhaço, tava como tipo um lenhador, não sei, assim, um fazendeiro. E ele tava flutuando. E depois no final ele fala, ó, tava com uma arma na mão e ele tava flutuando. Como se estivesse flutuando. Porque ele tava com praticamente toda a parte do corpo pra fora, menos aqui pra baixo do joelho, ele não tava no ar. E era meio impossível não cair, né? Se fosse uma pessoa normal. E ele não tava fazendo sombra. E aí que a gente descobre que isso daí marcou o início de um dos ciclos. Que é como eles chamam as ações do Pennywise, esse período de ação dele. Enfim, eu acho que. Então, o que eu achei, essa parte, eu achei uma parte bem legal, sim, bem interessante. Você vê o Clube dos Otários se reencontrando, como é que foi o reencontro deles. Você vê, assim, eles voltando pra Derry, eles dando a volta em Derry e redescobrindo o que aconteceu. Porque nessas voltas eles foram lembrando mais do que aconteceu ali. E assim, você vê como que acontece as alucinações do Pennywise, e como eles, às vezes, o lugar que tá abandonado, as pessoas vêem não como abandonado. Mas depois ela vê, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Então, eu acho bem interessante, como eu disse, a descrição. Ele é muito descritivo, esse livro, mas ele não é cansativo. Apesar da parte deles andando sozinhos e focar em cada um nessa parte deles andando. É interessante você ver como cada um tá reagindo, o que cada um tá vendo, o que cada um vai lembrando. Assim, eu achei bem legal ver eles como adultos aqui, né? Eles se reencontrando, essa reconexão deles com Darren. E assim, esse final aqui, quando chegou o Henry, chegou o Tom e chegou a Aldra, que é a mulher do Bill, eu fiquei só, tipo, nossa, eu preciso descobrir, né, o que eles vão fazer lá. Enfim, eu tô gostando bastante da leitura. Ela tá bem agradável, tô sentindo ela bem agradável. Agora a gente já passou na metade do livro. E eu tô na parte aqui. Enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma leitura interessante. É um livro que tá me deixando tá me prendendo a leitura. Assim, eu não tô tendo tanto medo. Na verdade, assim, agora que a gente vai entrar na parte que eles vão encarar o Pennywise, porque agora a gente tá nas últimas duas partes,
que a última parte deles quando crianças e a última parte deles quando adultos, se eu não me engano. E assim, agora que a gente vai entrar mesmo, tipo, na ação, eles indo enfrentar o palhaço, a coisa, né? A gente vai ver como a coisa foi derrotada em 1958 e como eles vão tentar derrotar a coisa em 1985, que é a época agora, o ano que eles estão. Enfim, eu acho que eu não tenho mais o que falar, eu acho que o vídeo já tá ficando grande também. Eu acho que é isso, é uma leitura que eu recomendo. Eu não achei que eu fosse gostar tanto do livro, mas eu tô gostando bastante desse livro, eu tô achando ele bem interessante. Assim, acho que é isso, gente. Então, gente, eu acho que é isso. Só que eu tô aqui num cenário diferente, né? Aqui é onde eu trabalho, tô na loja aqui gravando aqui, fazendo esse adendo, porque ontem, quando eu gravei o vídeo, eu esqueci de falar, né? Pra quem chegou agora no canal, não conhece ainda o projeto que a gente tá fazendo, o projeto Férias com Calhamaços, eu tô fazendo em parceria com o canal da Isa, o canal Mandou Bem. E assim, a gente tá fazendo a leitura, dividido tudo em partes, e hoje a gente comentou, como eu falei, a terceira parte, que é a parte adulta. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer a Isa ainda pela parceria, que vai ter mais 2 vídeos ainda, essa parceria aqui desse projeto Férias com Calhamaço. Eu vou deixar o canal dela aqui nos cards, eu não sei pra que lado que fica, mas também na descrição, e vou deixar a playlist no final do vídeo também, com os outros vídeos desse projeto. Então, acho que é isso. Acho que é isso, gente. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem aqui a opinião de vocês quanto a esse projeto, o que vocês estão achando do projeto. E deem sugestão, qual é o próximo livro, né, que a gente pode ler nas Férias com Calhamaços. Enfim, até a próxima. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau!